aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Bolsonaro é o próximo alvo. A oposição brasileira também quer que o nosso presidente seja removido das redes. Já vamos comentar sobre isso e também trazer todas as últimas atualizações do que está acontecendo lá em cima. A coisa está avançando, mas temos boas notícias. Em especial, temos um texto bem interessante que mostra que o cenário político não só está sendo modificado no Brasil, como lá na América, como no mundo todo. Vocês vão entender, não é de um autor qualquer. O professor Olavo de Carvalho, inclusive, fala, leiam esse texto, a gente vai ver aqui todo mundo junto, vocês vão entender o peso que pode ter o que está acontecendo nesse exato momento. Também vamos falar do seu João Dória, que continua fazendo suas jogadas de marketing. Os próprios pesquisadores do grupinho de Dória já falaram, o resultado final da eficiência não vai ser 78%, vai ser menor. E o secretário do Dória foi para a TV falar que não podemos ser tão apegados à ciência como estamos sendo. Também vamos trazer atualizações da presidência da Câmara, tem muita coisa para falar. E o Senado basicamente está decidido e Bolsonaro, nesse exato momento, está numa sinuca de bico que eu não queria estar na posição dele. A gente vai comentar sobre isso. Tem mais umas coisinhas para falar da esquerda brasileira. Vamos ver se dá para falar tudo hoje, mas vamos começar já com essa questão: redes sociais, liberdade de expressão e algumas outras coisas. Meus amigos, vejam só. Uma notícia complicada. Muitos de vocês devem ficar assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? É o fim? Não é o fim. Vocês já vão entender que às vezes, quando você toma alguma ação muito precipitada, pode se virar contra você, vocês vão entender logo menos. Vejam só, vocês já tinham visto, a gente já tinha comentado ontem, que o Google tinha removido lá o Parler da Play Store. Não era aceito tudo, e a Apple tudo indicava que queria fazer e ia seguir o mesmo caminho. Dito certo, durante o dia de ontem, a Apple também removeu. Você não pode mais baixar. Até a gente chegar naquele ponto, beleza. Vai lá, baixa no site, você continua podendo utilizar, ou então acessa pela própria internet, pelo computador, é só um aplicativo. Mas a coisa foi além disso. Mas ainda de chegar lá, vejam só. O Arthur, sobre essa questão, ele fala o seguinte, o Hayek, que é um pensador, até os libertários gostam bastante, ele fala o seguinte, o perigo vem de esforços humanos para dirigir a sociedade a ideais mais altos. Em nome da liberdade, tentam construir um mundo mais justo através de um poder central imensamente fortalecido. O pensamento totalitário nasce da não autorização da formação da convicção. Um Estado tão poderoso que controla a vida interior dos cidadãos e tão onipresente que controla seus pensamentos e ações. É o caminho, que algumas pessoas estão querendo levar. O problema é que a gente olha, meio que não é o Estado. São algumas pessoas, quase que o mercado privado. O globalismo nu e cru mesmo está tomando forma. E aí, depois que a coisa parecia estar complicada, porque já não tinha mais aplicativo, o aplicativo foi banido, já ficou bem mais difícil, vejam só o próximo passo que aconteceu, que foi isso daqui. Aí agora a coisa fica bem mais pesada. Por quê? Não sei o quanto você entende da área de TI, mas quando você quer fazer que seja um simples site, você tem que deixar esse site hospedado em algum lugar. Que seja o seu próprio computador, mas o seu computador vai ter que ficar ligado o dia inteiro, ou em servidores diferentes, ou você contratar um determinado serviço. Então, a Amazon tem um serviço de armazenamento, de banco de dados como um todo, de hospedagem, vamos assim falar, que é o AWS. Quem é da área de TI conhece com certeza. E eles falaram que, a partir de domingo, eles irão encerrar os contratos com Parler. Ou seja, agora nem pelo computador você poderia acessar. Você vai colocar o site, vai dar site não encontrado. O site não está mais hospedado. A coisa ficou bem mais complicada, né? É o fim? Não. E a gente vai chegar lá logo menos, mas vejam só. A Amazon anuncia cancelamento de hospedagem da rede social Parler. Vamos entender o que aconteceu. Para retornar a usar as plataformas, as plataformas, a rede social vai ter que se curvar ao politicamente correto e aceitar um conjunto de regras dessas empresas. O texto ficou meio confuso. Parler se nega a criar um algoritmo e uma equipe de pessoas, moderadores, para editar o conteúdo criado por seus usuários na plataforma, como fazem as outras plataformas. É o seguinte, não vai ter ninguém moderando, sabe? O pau canta e vocês que se resolvem. É tipo isso. Diversas autoridades americanas, sabe, até no Brasil, estão
aí colocando um apoio a essa plataforma, convidando as pessoas a utilizarem. E você vê que a resistência ultrapassou a tendência que começou na América e já se espalha pelo mundo inteiro. É difícil no início as pessoas aderirem a algo novo, porque já tá todo mundo acostumado. Pô, cara, lembra na época do Orkut? Na época do Orkut, no final do Orkut, já tinha Facebook, mas muita gente continuava, não queria mudar de plataforma, a gente tinha todos amigos, tem que fazer um perfil novo, foto nova. Isso é meio cansativo, mas o pessoal começou a romper essa barreira devido ao que aconteceu. E vejam só, milhões de usuários conservadores iniciaram a migração em massa para a nova rede social. Conexão Política entrou em contato com o Parler, mas até o fechamento não obteve resposta. E aí você deve estar se perguntando, e agora? O que será? É o fim? Tem como existir alguma coisa boa sobre isso? Sim, pessoal. Tem como existir uma coisa boa sobre isso. Vejam só exatamente agora. O próprio cara do Parler, ele veio e trouxe um pronunciamento falando o seguinte, ó. No domingo, no caso amanhã, meia-noite, a Amazon desligará todos os nossos servidores na tentativa de remover completamente, os nossos serviços. Existe a possibilidade da gente ficar indisponível por até uma semana enquanto iremos reconstruir do zero. Nos preparamos para eventos como este, nunca contando com a infraestrutura proprietária da Amazon e construindo produtos bare metal. Independente do que for, a gente vai conseguir manter o serviço rodando. Vamos tentar o nosso melhor para mudar para um novo fornecedor agora, pois temos muitos competindo por nosso negócio. Muitas pessoas agora estão oferecendo serviços. Eu tenho uma plataforma de servidores, se hospede com a gente. Minhas vantagens são essas. Ganhou notoriedade. Gente, a rede está crescendo de forma exponencial. São mais acessos. E esse esquema de você hospedar não é um valor fechado que você paga. Se vocês conversarem com alguém, você tem que pagar também pelo tráfego, A quantidade de... Por exemplo, quando você posta uma mensagem é curtinha, quando você posta vídeo é maior. Então, quanto mais tráfego corre nas redes, mais você precisa de banda, mais caro fica. Quanto mais a rede cresce, mais ela tem que pagar para quem hospeda, quem tem o serviço de hospedagem. Ou seja, é vantagem para todo mundo. Você vai estar tirando uma fatia gigante do mercado, que está indo para essas empresas aí que estão fazendo o que estão fazendo, para novos jogadores, novos players do mercado. O mercado está começando a se abrir. Uma possível descentralização, quem sabe? Novos serviços. E ele diz, vamos tentar o nosso melhor para mudar para um novo fornecedor, pois temos muitos competindo. No entanto, todas essas empresas fizeram isso propositalmente, como um esforço coordenado, sabendo que nossas opções seriam limitadas e sabendo que isso causaria o maior dano, certo que o presidente já tinha sido banido de todas essas redes. Este foi um ataque coordenado pelos gigantes para eliminar concorrência no mercado. Tivemos muito sucesso rápido demais. Você pode esperar, que essa competitividade... Eu não quero usar a palavra. Você pode esperar que a batalha contra a competição e a liberdade de expressão continue, mas não nos exclua. E você vê aqui também, olha só, outra rede, que é o Gab. Eles tiveram um crescimento de 348%, 3 vezes e meia. Pessoal, o momento está propício para todas as novas, alternativas, novas ideias, empreendedores. A quantidade de gente que apareceu ontem divulgando novos perfis e novas redes, acho que todos os influenciadores ontem, em algum momento, colocaram lá. Isso aqui, aquilo outro, meu canal no Telegram, Parler, aqui, acolá, me segue por aqui também, nunca se sabe, tô tentando migrar. A quantidade de pessoas comuns estão falando, tô saindo do WhatsApp, tô migrando para esse, tô indo para aquele outro. Não é tão ruim assim, talvez era o pontapé que faltava pra gente tirar, sair de um lugar para ir pro outro. Eu entendo quando a gente fala assim, poxa, é importante a gente não ficar numa rede que é só uma bolha da direita, porque a gente tem que tentar convencer o cara disso, daquilo, outro. Mas às vezes, pessoal, o primeiro passo é só a gente estar numa rede boa. Às vezes nunca se sabe. Imagina uma rede dessa, chegando a um determinado ponto, que se torna algo tão bom, tão prazeroso de usar, que até o cara da esquerda fala, cara, eu vou entrar aqui, tô nem aí. A maioria do pessoal lá de direita, mas tô nem aí pra nada. Eu quero usar os serviços que essa rede oferece. Enquanto mais e mais pessoas vão aderindo a esses novos serviços, os donos dessas empresas vão captando mais e mais recursos e podem continuar reinvestindo, contratando mais pessoas e criando um novo mercado.
E agora gerando realmente uma competição a nível real. Uma competição em quem hospeda serviços. Agora não só todo mundo vai correr para a Amazon. Redes sociais, propaganda. Propaganda, principalmente. Já pensou? Anunciantes, pessoal de direita. A movimentação está acontecendo. Calma que tem muito mais também. E aí vejam só, né? Em 48 horas, o presidente americano foi banido de todas as redes sociais. Enquanto isso, um porta-voz do Twitter afirmou que os tweets do cara lá do Irã, onde ele fala que meio que assim que Israel devia fazer um xizinho assim, sabe? São uma questão de política externa. Mas isso, né, não assusta o pessoal. E aí você vê, ó, todas essas redes removeram o carinha lá. Todas essas redes. Falam, não dá, a gente não concorda mais com o que você fala, você tá promovendo aí umas coisas muito complicadas. Não podemos mais continuar, sabe, com você nas nossas plataformas. E no Brasil, o pessoal, né, segue na mesma tomada. Vejam só, lá vem o Filipinho Neto. Bolsonaro convida seguidores para a nova rede social, né, que foi suspensa aí pelo Google. Aí lá vem ele. Bolsonaro convidou as pessoas para o Parler, rede social, para onde foram os supremacistas. Cara, sabe, é tão ridículo o cara falar isso. Fascistas e articuladores do ódio. Quem disse isso? Ontem o Google suspendeu o funcionamento. É nesse ambiente que Jair Bolsonaro quer que você esteja. Não, cara, ele quer que você esteja no ambiente que você possa falar e seja respeitado. Só isso, sabe? Como o mundo sempre foi. Só isso. Ele sabe disso. Ele não é besta. O Felipe Neto, ele sabe de tudo o que está acontecendo. Mas ele está jogando, né, para avançar com suas pautas. Ele está jogando com isso. Ele está jogando desse jeito. Você sabe muito bem. E aí, ele dobra a meta logo depois. Ele compartilha lá o David Nemec que fala o seguinte, ó, alguns fatos. De plataforma funciona, que seria você remover, né, as pessoas que pensam diferente, que você vai acabar reduzindo, sabe, o alcance do discurso. Aí ele fala, o discurso da direita não vai desaparecer, porque não é o discurso do Trump. O banimento dessas pessoas diminui muito a propagação das ideias delas, sim, ele usa outra palavra, né? Twitter não é transparente e consistente. Twitter já tem uma equipe de olho na conta do Bolsonaro. Pelo menos é o que ele está falando. E é o que eles desejam também. E aí tá ele, ó. Exato. Vocês acham que essas pessoas aqui ainda não estão em contato? Eu tava ouvindo uma entrevista recentemente, 2 pessoas. Um até verificadinho, o outro é da turma dos verificadinhos, mas eu não sei por que não é verificadinho. Ele tava falando, pô, cara, eu não sou verificadinho, eu tenho 400 e tantos mil, não sei o que, já vi gente pequenininha e tal. Aí o cara falou o seguinte, pô, cara, por que eu só tenho 70 e poucos mil? Pô, já vi pessoa com 1.000 sendo verificado. Aí o cara falou o seguinte, ó, eu vou te passar o contato do Rafinha Bastos, porque ele tem um contato da menina que verifica pra você na hora. Você vê, né? É o grupinho. Vocês acham que esse pessoal aqui já não tá lá atiçando? Vai lá, derruba Bolsonaro. A primeira coisa que Bolsonaro falar, vai lá, derruba Bolsonaro. A primeira coisa dúbia, sabe que... Dúbia não. A primeira coisa que eles quiserem classificar como impróprio, que a gente vai falar, o que é que tinha de impróprio aqui? Vocês acham que tá muito difícil de se acontecer com o presidente? Vocês acham? Eu acho que não. Mas, eu garanto, não vai funcionar. Porque Bolsonaro, cara, o negócio é complicado. O povo faz a campanha para Bolsonaro. Mas vejam só que tem coisas mais interessantes. Olha só o nível da imprensa brasileira. Opinião. A prisão do cara lá de cima seria um belo exemplo para o mundo civilizado. Prisão pelo quê? Se a justiça norte-americana mandar o homem para a cadeia, servirá de exemplo para alguns líderes de movimentos radicais e golpistas do resto do mundo. Olha como a democracia de verdade pode reagir a atitudes golpistas. Cara, olha o nível da UOL, que é do Grupo Folha, né? É o Daniel Silveira, traduzindo, vamos censurar e calar todos os conservadores, vamos fazer como Goebbels e banir todas as mídias dos nossos adversários dessa direita aí que eles não aceitam. E para finalizar, vamos prender seus líderes que não aceitam o que nós queremos. Esse é o nosso senso democrático do bem. E aí, eu falei para vocês que tinha um texto interessante. Então eu passeando no Twitter e vi o professor lá eu falar o seguinte, ó, escrever em letras garrafais, falando que tem um artigo do Dugin que não tá podendo ser postado. Ele fala, ó, procurem no... O nome do artigo é O Grande Despertar. O futuro começa agora. Um texto assim, um título assim meio coisa, mas falei, cara, peraí. Texto do Dugin. Não sei se vocês sabem que é o Dugin, mas
Tentar fazer assim, uma analogia para você entender. Sabe quando você vê as matérias na mídia brasileira que fala assim, Olavo de Carvalho, o guru do bolsolavismo, o guru do Planalto, sabe? Essa história que fala que Olavo controla o governo, que a mídia fala. Então, o Dugin, ele realmente é o guru do governo, só que russo. Realmente é, não é um achismo. É um cara dessa magnitude que escreveu esse texto. E olha só, o pensamento desse cara compreende também o pensamento de uma grande parte da esquerda. Essa esquerda aí, Felipe Neto, Barroso, iluminista, não é a mesma esquerda sindicalista, marxista, trotskista. Inclusive, quando eu fiz o texto, quando eu fiz o dossiê sobre a Frente Ampla, que eu citava Hannah Arendt, a maioria dos textos, das informações, eu peguei de um artigo da própria esquerda que o artigo é assim, por que parte da esquerda gosta tanto da Hannah Arendt, que é lá dos isentões? Então, tipo assim, você meio que tá gerando um climinha que por mais que a esquerda, né, goste de si, lute junto, tá chegando assim num patamar que as coisas estão ficando meio complicadas. A ponto de talvez eles não serem mais melhores amigos. E vejam só, o Dugin fala o seguinte, ó, a luta principal agora é claramente internacional. Os globalistas contra os antiglobalistas são hoje muito mais importantes do que russos contra americanos ou Ocidente contra Oriente. Até a questão de cristãos versus a outra legião lá. A gente tem que ser isso daqui e, cara, agora é quem luta pela sua própria soberania nacional contra os globalistas. Foro de São Paulo, União Europeia, esses organismos supranacionais. Cara, ó, tá meio complicado. E ele fala lá o nome da mulher lá que participou de tudo e veio acabando tendo na óbito. Ela fala o seguinte, ó. E ela, por mais que ela fez aí, participou do imperialismo e tal, ela acabou dando sua vida pela verdadeira liberdade, pela verdadeira justiça. E a liberdade e justiça são valores universais. Russo, americano, todo mundo aí, cara. Olha só, a gente não pode abrir mão da liberdade. Devemos revisar nossa atitude em relação à tecnologia. Aí ele cita todas as big techs. Eu escondi duas, né? Porque por respeito por estar fazendo vídeo aqui na plataforma. E assim por diante, não são apenas ferramentas comerciais, presumivelmente neutras. Elas são, sabe, ferramentas ideológicas e máquinas de vigilância e censura. Olha como parte da esquerda está se referindo ao que está acontecendo. Precisamos acabar com isso daí, né? Precisamos realizar a grande saída da tecnosfera controlada por esse pessoal globalista aí que está passando dos limites. Resta saber se desmontar a técnica em geral, uma eco-solução que não devemos desconsiderar ou rejeitar precipitadamente, ou então desenvolver redes independentes livres do controle dos grilhões ideológicos e impregnados ideologicamente. Podemos nos mover, entretanto, em ambas as direções simultaneamente, o mesmo com a mídia. A mídia aí, né, está provando agora realmente serem a mensagem. E a mensagem é unilateral, só tem um lado. E ele continua. A verdadeira luta começa agora. O medo de que os democratas sentiram durante os protestos pacíficos será um lembrete para todos eles. Ele fala, foi um protesto pacífico, sabe? O pessoal lá, de boa, cara, isso foi bem complicado. E como eles agiram foi absurdo. E ele ainda, inclusive, contesta o resultado. E depois ele falou, de agora em diante, esse pessoal vai ser, né, confrontado em todo o mundo. Eles deveriam saber. Nós os observamos exatamente como eles fazem. Nós os seguiremos exatamente como eles fazem. Vamos reunir informações e criar dossiês sobre todos os democratas globalistas e seus fantoches exatamente como eles fazem. A partir de agora, qualquer conexão com o especial, seus procuradores, será considerada como fato de colaboracionismo e de participação, sabe, você ser contra a humanidade. Eles fizeram absurdos, vai falar várias coisas. Ele depois termina falando, ó, a luta se torna universal. Os democratas e seus representantes globalistas, incluindo todas as indústrias de alta tecnologia e as grandes finanças, a partir de agora são a personificação do mal absoluto. O grande mal fez seu ninho em solo americano. Do centro das profundezas, começa agora a última revolta, o grande despertar. Última observação. O trumpismo é muito mais importante do que o próprio Trump. Ele tem o mérito de iniciar o processo. Agora precisamos ir mais longe. E, meus amigos, isso daqui não é só isso. Isso é o bolsolavismo, o bolsonarismo. É o movimento das pessoas falando, cara, a gente quer ser, sabe, o chefe das nossas próprias vidas. Agora, não se enganem.
A grande insatisfação dessa gente é porque, para a esquerda, desde que o Estado controle, sabe, as coisas, o Estado tem o poder da censura, tudo bem. O problema é quando o poder sai das mãos deles, do Estado, do governo, e parte para pessoas, empresas, que eles não têm como controlar. Você vê também o Glenn Greenwald achando ruim. Você vê, por exemplo, o presidente do México, de esquerda, membro do Foro de São Paulo, também criticou e repudiou a censura. Falou, cara, não dá, é um absurdo. Comuna, falando isso. E tá falando mesmo, porque eles sabem que não é assim, desse jeito. Até o professor Olavo já falava. Você tinha lá um grande embate entre três forças. O califado do pessoal lá, os globalistas e essa força mais comuna, sabe? Uma força eurasiana, ele botava assim. Você tem esse embate de coisa. Eles podem até se ajudar, mas no fim eles não são tão amigos assim. No fim eles têm, né, suas diferenças entre si. Talvez a situação, né, tipo assim, eu acho bem difícil a gente se aliar com esse pessoal, mas por muitas vezes a gente vai ver esse pessoal dando algumas pancadas no que vem aí. Então o cenário, pessoal, tá muito longe de acabar. Na verdade, a gente tá passando por uma grande mudança global de todo o cenário. Uma grande mudança global mesmo. O negócio tá ficando interessante. Mas vamos lá, vamos continuar que tem mais coisas. Vejam só. Se o cara lá de cima optar por tirar a própria vida, Bolsonaro deveria imitá-lo? Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje? Já agora, neste momento, para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Como é que um cara escreve isso e nada acontece? O cara tá pedindo para Bolsonaro tirar a própria vida. É o Noblar. Nada acontece. Nada acontece. É brincadeira, é isso? É opinião, né? É opinião. Ele compartilha um texto aí do Rui Castro, da Folha, que fala que o cara lá de cima devia tirar a própria vida. Olha como são as coisas, né? A mídia é o verdadeiro ódio do bem. E aí, vejam só. Lá vem o Maynard, de falar aqui um pouco de pandemia agora até do Dória. Vejam só, né? Rodrigo Maia aprontou umas boas ontem. Solta a matéria antagonista falando o seguinte, ó. Maia diz que Bolsonaro tem culpa pelas 200 mil os óbitos que tiveram na questão do Brasil. Rodrigo Maia tirou sábado para atacar Jair Bolsonaro no Twitter. Ele acaba dizendo na rede social, Bolsonaro, 2 pontos. 200 mil vidas perdidas até agora. Você tem culpa. A opinião do Maia, o antagonista transformou na matéria, um clickbait imenso. Aí o Maynard compartilha isso e fala o seguinte, ó. Se Bolsonaro tem culpa, ele precisa ser julgado e punido. Peraí. Calma lá um pouquinho, Maynard. E olha só que interessante isso daqui, para entender um pouco mais do lavajatismo. O Arthur, ele desenhou método Maynard, que aprendeu com o Fujão, né? Sérgio Moro. E a Rainha de Copas. A sentença primeiro, depois o veredito. Veja só, isso é o lavajatismo. Você solta uma matéria já falando, ó, ele é culpado. Depois a gente faz o julgamento pra falar que ele é culpado. Mas a gente já tá falando que ele é culpado. Ele fala o seguinte, ó, ele precisa ser julgado e punido. Punido como? Você já tá falando que ele é culpado? Quem falou que ele é culpado? Rodrigo Maia falou, até que ele fosse julgado. Se ele terminasse no julgado, já ia ser um absurdo. É uma narrativa sem pé nem cabeça. Agora, julgado e punido. Tá vendo como é a coisa? Tá vendo como é que funciona essa ligação Moro-Lava Jato, antagonistas? Solta a matéria, já criminalizando a pessoa, pra punir a pessoa, pra quando chegar no juiz, só bater o martelo. Essa matéria é interessante pra isso, só pra ver como é o método de ação dessa gente. O antagonista só funciona dessa forma. Mas tudo bem. Vejam só. Rodrigo Maia foi lá falar. Outra coisa também. Falou que Bolsonaro é um covarde. O interessante é ver, olha quem curtiu. O Mundo, do País do chefe do Dória. Curtiram lá. Perfil oficial, verificadinho. Foram lá, dar curtida. Interessante, né? Bem interessante. Vamos lá. Aí você vê, né? O Felipe Martins fala o seguinte, ó. Botafogo está nervosinho hoje. Vai ver porque faltam 23 dias para ele viajar, né? De avião de carreira. Devolver a residência oficial do presidente da Câmara e voltar a ser o que era, um deputado irrelevante do baixo clero. Talvez também, né, vai que ele tá dormindo no sofá esses dias,
tá meio chateado, sabe? Vai que ele não conseguiu passar o Natal em casa. Vai que ele optou, né, por não passar o Natal em casa. Ele tá assim meio chateado, né? Tá descontando nos outros. Vai que é isso, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. Vai atrás que vocês vão descobrir o que pode estar acontecendo aí com o Maia. Mas vejam só como são as coisas, né? Fala que Bolsonaro é culpado, a gente sabendo que o STF proibiu que Bolsonaro controlasse, né, o que ia ser feito. Ou seja, todas as decisões vieram dos prefeitos e governadores. E aí, o Estado de São Paulo, que quer a todo custo, mas a todo custo, enfiar aí, né, o seu produto goela abaixo, de qualquer jeito, sem apresentar os dados. Vejam só, ficamos sabendo ontem que a Anvisa falou que continuam faltando dados. Vocês querem aprovação emergencial? Continua faltando dados. Não vai ser assim. CNN, ó. Anvisa diz que faltam dados para análise do uso emergencial do produto lá do chefinho do Dória. Apesar das pendências, a Anvisa está analisando os dados do que já dispõe e não suspendeu o prazo de 10 dias para a conclusão dos trabalhos, desde que envie o que está faltando. Informações haviam sido pedidas previamente ao Butantan, segundo a agência. E aí vejam só, a Agência Nacional, a Anvisa, informou neste sábado que o Instituto Butantan não apresentou todos os dados necessários para análise do uso emergencial do produto lá do chefe do Dória. Segundo a Anvisa, não se trata de informações novas, mas que já tinham sido solicitadas previamente. Estão pedindo e reinsistindo, e o Dória não manda. E aí você vê o outro lado. Olha que interessante. O próprio Butantan afirma que considera que sejam pedidos normais por parte da Anvisa. Não, o que está pedindo é normal. Normal, sem nenhum problema. Vocês vão entender porque eu estou frisando isso daí. É normal, eles estão no direito de pedir o que eles estão pedindo. Aí fala, o fato da Anvisa solicitar, cara, é de boa, não afeta o prazo previsto, até porque a Anvisa já continua dando prosseguimento com o que ele já tem na mão. Aí a Anvisa solta uma nota oficial, site lá do governo, falando o uso emergencial do Butantan. Fala lá que está faltando e eles colocam lá 6 pontos de documentos que estão faltando que eles precisam. Quero mostrar aqui para vocês do 3 ao 6. Número 3. Dados sobre a disposição dos participantes com a contabilidade clara de todos os participantes que entraram no estudo. Precisamos saber da eficiência real, com dados. Mas o Dória, né? Daquele jeito. O número de pacientes que foram randomizados e que entraram completamente em cada fase do estudo devem ser fornecidos, bem como as razões para todas as interrupções pós-randomização, agrupados por tratamento e por motivo principal. Depois, descrição dos desvios de protocolo ocorridos no estudo, com adequada classificação de impactos e de categoria. Listagem de participantes com desvio de protocolo divididos por centro e, por último, dados de imunogenicidade do estudo fase 3. Isso, né, tem mais 2 coisas que está faltando. E depois ele diz, por que é tão importante para a Anvisa ter essas informações? As informações são essenciais para a confiabilidade do estudo apresentado. O grau de confiança nos resultados gerados por um estudo clínico, também chamado de validade interna, olha só, deve ser avaliado por uma autoridade sanitária para permitir concluir o que? A eficácia. Eficácia e segurança do produto experimental. A gente não sabe da eficácia até hoje. Não tem eficácia, o Dória não mostrou, foi só marketing. O Dória usa a jogada do lavajatismo, só que para já colocar como que é bom. Em vez de colocar para depois você julga só para falar que é culpado, você já coloca que é inocente para no julgamento falar é inocente, porque tanta matéria falando que é inocente. O Instituto Butantan informou que apresentará os dados com brevidade e a Anvisa continuará a avaliar a documentação que já foi enviada, de forma a otimizar esforços para uma decisão célere sobre o pedido. Adicionalmente, a Anvisa esclarece que seguirá com a análise de todos os documentos já submetidos, mostrando aí que não tem esse problema. Cara, o que está em mão a gente vai olhar. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Não tem nenhuma interferência do governo, como muita gente adora falar. E aí, olha só que interessante. Por isso que eu fiz questão de frisar naquele momento que o Butantan falou, não, a Anvisa não está fazendo nada de absurdo. Nada que não seja o padrão que eles mesmos já peçam. Vou botar aqui, cadê? Vou botar o vídeo. Esse daqui, vocês precisam ouvir o absurdo.
Que isso daqui é absurdo. Olha o absurdo que chegou o nível do Dória. Pera aí, botar pro som ficar perfeito. Eu conversei agora há pouco com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, sobre a vacinação contra a Covid. Ele comentou também o pedido da Anvisa de mais documentos sobre a Coronavac. Vamos ver. Não é hora de nós sermos tão cientistas como estamos sendo agora. Porque o mundo, ele está sendo cientista, mas ele está respeitando a vida. Ele já está vacinando. Nós temos que seguir critérios de segurança, mas iniciar a vacinação. Eu conversei agora há pouco com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Não devemos ser tão cientistas. Não, a gente segue assim um critério aqui, mas não pode ser muito exigente. Não é hora de sermos tão cientistas. Esse vídeo aqui eu vou estar enviando lá no canal do Telegram. Se você não está no meu canal do Telegram, tá aqui no link na descrição. Você clica na descrição do vídeo, tá lá. Você clica no link, você vai achar. Não entra no Telegram e me pergunta, é aqui o seu canal, não. Clica no link que você vai achar. Compartilha esse vídeo para mostrar pra galera. Fala, galera, é isso daqui. É contra esse tipo de coisa que Bolsonaro tá fazendo os comentários que ele faz. Para falar, cara, a gente vai dar quando a vida aprovar, porque até o momento a gente não sabe a eficiência. E você vê que as pessoas que estão por trás dos estudos falam, não é hora de ser tão cientista. Vamos relevar. Deixa de lado. E aí, vejam só. Taxa de 78% não corresponde à eficácia geral. Diz quem? Olha, o responsável pelo teste. O cara que fez o teste falou que 78% não é o real. É menor ainda. O cara que fez o teste. Não é ninguém da direita nem nada. A própria pessoa que realizou o teste, do Butantan. Não. O lado que tá do Hospital das Clínicas, que tá ligado à questão aí do produto do chefinho do Dória. Edson que fala, ó, resumindo. Toda a notícia do Butantan está nas mãos de um comitê independente todo internacional. E vai falar aqui logo menos. Vejam só. A taxa de 78% é referente somente a um recorte pequenininho do estudo e não corresponde à eficácia total. O índice geral, ainda não divulgado, deve ficar abaixo dos 78%. Quem diz, olha só, é infectologista Esper Calas, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Centro de Pesquisa do Produtinho no Hospital das Clínicas. E depois ele fala o seguinte, ó, mesmo que não seja 100% não é, né? Mas se for 90%, assim, né, contra casos graves, assim, só não via óbito, tá bom, excelente. Mas depois ele fala o seguinte, ó, há um claro desconforto em não termos os dados completos. Uai! Como é que vocês não têm os dados completos? Se vocês não têm, quem é que vai ter? Vocês fizeram os testes? Mas essa análise está sendo feita de forma muito rigorosa por um comitê independente todo internacional. Tradução, ele deve ter pegado os números lá, né, os dados, enviados para os chefes do Dória, e o pessoal tá lá fazendo aquela maquiagem. E olha só, não tem jeito de ter interferência. Interferência do Brasil não tem. Não tem, né? A gente sabe, confio nos resultados. Só precisamos saber agora esses detalhes, que são sutis, mas podem fazer diferença. Peraí. É sutil, mas pode fazer diferença. Ai, meu Deus, né? Quanto mais explica, mais se atrapalha. Esse é o grupo João Dória. E aí você vê como é a grande mídia, né? Fake news do bem. Vem lá o Robson Boni da Veja falar, ó. Bolsonaro culpa Pazuello por perda de popularidade e atraso da vacina. Gente, se tem uma coisa que eu acho que Bolsonaro jamais faria é culpar alguém por uma besteira dessa, popularidade. Jamais, velho. Se tem um cara que apanha, ainda que alguém faça alguma coisa contra ele, é Bolsonaro. Sabe? Isso não tem nada a ver. É questão de, sabe, ser homem, tem honra, cara. Faz o menor sentido. E nosso presidente, ele mesmo trouxe a matéria e falou o seguinte, ó, um desocupado da Veja publica uma mentira e quase toda a imprensa vai atrás. Na reunião, tinha uns 15 ministros, entre eles o próprio Pazuello. Se você, Robson Boni, tiver caráter, diga quem lhe passou isso. Fala aí quem falou essa informação. Vamos ver. Isso é verdade? É a mídia brasileira, né? É só factoide atrás de factoide. Mas segue o jogo. Olha só como é, né? A raiva que o jornalista tem do cidadão comum. Lá em Belo Horizonte, o Calil falou que você não pode beber. O que foi que os bares fizeram? Pegaram os copos plásticos, pintaram de preto. Olha só, estão colocando uma garrafa de Coca-Cola quente na mesa, pra você fingir lá. E olha só, olha a espuminha branca no copo. Mas só lá não em pingo d'água, né?
Aí tá lá o jornalista denunciando, sabe? É o cão de guarda. Em Belo Horizonte, onde o consumo de bebidas alcoólicas está proibido para evitar aglomerações, os bares estão pintando copos de preto para servir cerveja e deixando garrafa de Coca-Cola na mesa para fazer figuração. Aí o Rafa Gal diz, essa pandemia permitiu a elite artística e jornalista mostrar, né, toda a raiva que eles têm do ser humano comum, sabe? Disfarçado de preocupação com a saúde pública. Enquanto isso, você vê, né, a mídia advogando pela Angélica e o Huck, como a Popelisa diz, Luciano Huck e Angélica curtem praia, mas não é qualquer praia, praia deserta. Eles fazem questão de colocar que se você já tiver recebido essas fotos aí nas redes, já estão defendendo. Não, pô, o Luciano tá na praia deserta, ele pode, você não. Você fica em casa trancado, não vai trabalhar. Faz um regimezinho aí, viu? Não vai morrer. E aí, já mudando aqui de assunto, vamos correr para pelo menos falar até o Senado, vejam só. Baleia Rossi acha que tem 338 votos. Ele acha, né? Muito difícil. Eu termino agora há pouco em Brasília a primeira reunião do coordenação da campanha de Baleia Rossi. A contabilidade feita, 338 votos. Não tem. Da boa? Não tem. Se quiser chutar um número menor, tipo 280, 290, até dava pra ficar com medo do coração. Mas 338? Na moral, respira aí, Lauro. Respira aí. Já a turma do Lira estima que tem cerca de 320 votos certos para o deputado alagoano. E isso daqui é muito mais fácil, muito mais plausível. Os blocos do governo estão muito mais alinhados, centralizados. Os rachas estão no bloco do Maia, escancarados. O próprio DEM está viajando com Lira. O próprio PSL, mais da metade, já avisou que vai votar no Lira. E ela fala, sendo necessário 257 votos para vencer. Como sempre, nas semanas que antecedem as eleições, cada candidato superestima suas projeções de voto. O Baleia Rossi realmente está superestimando. E olha só, com o MDB São Paulo sob Baleia Rossi, irmão faturou com campanhas do partido. Antes de chegar à presidência nacional do MDB em 2019, o candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, presidiu por mais de 8 anos o diretório do partido de São Paulo. Enquanto ele estava na frente, o irmão dele tem uma empresa de propaganda, meu amigo ganhou um baita de um dinheirinho. Ele fala, foi durante esse período, nesse primeiro momento, o protagonismo político do deputado, sua gestão na presidência do então PMDB São Paulo, que um dos irmãos dele, Paulo Luciano Tenuto Rossi, o Palu, e sua produtora de filmes, a Ilha Produção, ganharam espaço prestando serviços a campanhas políticas de candidatos do MDB e de aliados no estado. Olha que coisa bonita, né? Em apenas 2 eleições, a de 2012 e 2014, a Ilha multiplicou em mais de 10 vezes o faturamento com campanhas obtido nas 4 eleições anteriores. 10 vezes. A empresa afirma que o deputado jamais teve influência, sabe? Jamais. Beleza. A denúncia sustenta que o irmão de Baleia Rossi, que depois fala lá no negócio, o envolvimento do irmão dele com Duda Mendonça, num negócio lá que fizeram na época pro SCAF, foram denunciados. E a denúncia desse envolvimento aí é que o irmão do Baleia Rossi havia recebido pessoalmente em hotel de São Paulo 2 parcelas de R$500 mil, R$500 mil de empresário do departamento de propinas da Odebrecht. Segundo os promotores, as prestações de conta da campanha de SCAF com serviço da produtora e da empresa do marqueteiro dissimularam os recursos pagos pelo grupo Odebrecht. Aí fala, Duda Mendonça, família Rossi. E aí depois a matéria termina o seguinte, A assessoria do deputado informou que a produtora Ilha Produção responderia aos questionamentos e ele não se manifestou. Não, pergunta lá pro meu irmão, não sei de nada disso. Tentou tirar o corpo fora. Baleia Rossi. A situação, cara, na Câmara é lamentável. A política brasileira é lamentável, né? Mas vejam só, nem tudo assim é tão absurdo. Não que eu acredite no Baleia Rossi, não que eu acredite. Mas eu acho que é o tipo de matéria. Você pegando ela, trabalhando no jeitinho, você pode usar isso daqui nos próximos meses para se virar contra essa gente. Matéria da Folha de São Paulo, entrevistar no Baleia Rossi, vou mostrar algumas perguntas, fala o seguinte, discussão sobre voto auditável terá de ser feita, mas Bolsonaro erra por sistema em xeque, diz Baleia Rossi. Ele até assume que pode discutir sobre essa questão do voto auditável. O deputado Baleia Rossi, candidato à sucessão de Rodrigo Maia, deu aí, né, conversou várias coisas, fala que Bolsonaro erra quando critica o sistema, mas olha, ele admite debater o modelo de votação caso seja eleito, mas
não sob clima de desconfiança. Eu não entendi muito bem o que é isso, né? Mas a gente vai chegar lá. Aí ele vai lá, ó. E os líderes do governo Bolsonaro que são do MDB? Não há uma incongruência continuarem no cargo se o senhor se vende como independente? Aí ele fala, não, a gente nunca chegou lá pedindo nada. Eles deram cargo pra gente porque eles quiseram. Na política funciona assim, né? Não, gostei. Eu nem te conheço, toma aqui um cargo, não tem nenhuma troca. Quem tem boca que fala o que quer. O que é pauta que divide a sociedade, que não contribui com o país, nós não vamos votar. Acredito numa Câmara conectada com a sociedade que não seja um puxadinho do outro poder. Mais uma vez, ele aproveita para falar que nada de conservadorismo será pautado e debatido dentro da Câmara. Se ele vencer, não será debatido. E depois pergunta, mas espera aí, o senhor Baleia Rossi pautaria um projeto que pede a volta do voto auditável? Olha que trocadilho, né? Porque assim, a volta do voto impresso, estão falando o seguinte, né? Que quer que traga o canhotinho. E não é isso, a proposta não é essa. Ele fala o seguinte, ó, nós já votamos essa matéria lá atrás, em 2015. Eu me posicionei favoravelmente, entendendo que, para haver algum tipo de checagem, você pode ter essa discussão. Auditoria. Na época ele votou sim. Essa lei que derrubou foi o STF, com argumentos que não se baseiam na realidade. Eles estavam falando que ia ser, sabe, um votinho assim, que você ia levar o canhotinho para casa, balela. Agora, não dá para ter essa discussão em meio à desconfiança. Você não pode fazer esse debate com a faca no pescoço de quem comandou a eleição limpa e que não foi contestada. E é feito como esse debate? Qual é o momento certo para debater? Tem que acontecer o quê para isso acontecer? Aí depois ele tenta se explicar. Ó. Eu não tenho problema nenhum de discutir esse assunto, mas acho que o momento não é esse. Nós podemos discutir e avançar, mas não com esse clima de desconfiança. Precisamos deixar claro que a justiça eleitoral tem o nosso próprio respeito e confiança da política, que os resultados das eleições foram legítimos e representam a vontade popular. Virada essa página e reafirmando a confiança, podemos começar a discutir uma discussão sobre o assunto. Não vejo problema. Como é que isso vai acontecer? É fazer o quê? Bolsonaro tem que ir lá e falar, não, Barroso, eu te venero, eu concordo, jamais discutirei, jamais questionarei você, Barroso. E é isso daí, segue o jogo. Então agora podemos voltar agora? Não faz o menor sentido. Mas, se você pegar essa informação, trabalhar direitinho, pressionar a mídia direito, dá pra fazer um estrago. Relembrar que o PSDB questionou as eleições do Dilma e Aécio. Se dá uma apertadinha direito, o assunto avança na Câmara. E por fim, olha só. Baleia Rossi, o senhor pensa em levar à votação pauta de costumes como projeto que fosse flexibiliza o porte? Aí ele diz, ó, essa é uma decisão do colegiado de líderes, mas eu entendo que essas discussões dividem a Câmara e a sociedade. E este é um momento de união para enfrentar a pandemia. Se for vontade da maioria da casa, não vou me opor como presidente, mas entendo que não é o momento. Não é o momento, ele não vai votar isso daí. Esquece, gente. Não vai. Tá dando uma de sabonete. Só isso daí. E aí, olha só. Joãozinho Dória. Ele na jogada. Ele tá tentando queimar o filme do Baleia Rossi, né? Só pode. O governador de São Paulo, João Dória, vai se dedicar na próxima semana a tentar assegurar votos na bancada do PSDB da Câmara para Baleia Rossi. O deputado do MDB disputa com Lira o nome de Jair Bolsonaro. Dória deve reunir os tucanos para tratar do tema na próxima semana, provavelmente na sexta-feira. O padrinho de Baleia Rossi, Rodrigo Maia, também deve estar no encontro. E aí, pessoal? Já imaginou? O Dória te ajudar em alguma coisa. Essa ajuda aí eu dispenso, viu? E aí você vê que o Arthur Lira fala uma coisa que se liga à questão do Dória. Ó. Minha candidatura nasceu da base de deputados buscando sua voz e espaço para se manifestar. A Câmara foi tocada de maneira personalista e o outro projeto nasceu de uma imposição. E a imposição e força continuam. Chegam relatos de, olha só, pressão de governadores nas bancadas, repressão das cúpulas partidárias e até ameaça de exonerações dentro da Câmara. Tudo isso lá do lado da turma que fala em democracia e liberdade. Tradução. Gente, vocês devem saber o que é um cabo eleitoral. Vocês acham que quando o deputado consegue um carguinho para alguém, ele está esperando que essa pessoa seja ou não seja o cabo eleitoral dele? Vocês acham que é importante ou não é? Independente se você é de esquerda, direita, qualquer coisa, vermelho, amarelo, azul, colorido,
tem um cabo eleitoral, tem uma militância que te apoia, que vai buscar votos, eleição se vence no voto. Você tem o Dória. Tu acha que o Dória vai fazer o quê? Falar, peraí, vamos ver aqui, ó. O Dória tem uma pastinha, né? Ah, tá. Deputado Federal X, PSDB. Vem cá, meu amigo, ó. Eu tô percebendo que você tem esse cargo aqui, esse cargo aqui, esse cargo aqui, esse cargo aqui. E aí? Se o cara não vencer, né, eu tô vendo que você tá de conversinha com o governo. Então, eu acho que você vai perder todos esses cargos. Aí toda a base que esse deputado tem, que promove o cara tudo, o cara fala, pô, velho, eu vou perder meus cargos. Vou perder as pessoas que, pô, me ajudam, trazem informação. E não necessariamente essas pessoas que estão nesses cargos são funcionários ruins. Não necessariamente. Então, mas por pressão. Pô, você tá na bancada disso, você tá na frente lá, você tá num cargo, tá no partido, você controla lá um diretório. Vai que você é igual o Baleia Rossi. Você controla o diretório de São Paulo, seu irmão, tua empresa de marketing. O cara fala, pô, mano, se você não apoiar aqui o meu candidato, né? Você vai perder o diretório de São Paulo e seu irmão vai perder os contratos. Vocês entendem? Todo tipo de pressão que é feita. É isso daí que o Dória vai fazer. Isso aí que o Dória tá fazendo. É a política de quem fala em democracia e liberdade. Não que o Lira seja um santo. Mas só pra mostrar pra vocês como é sujo o jogo da política. Como é sujo. Bolsonaro, eu acho que ele realmente tá fazendo de tudo pra não dar o time Baleia Rossi. Eu duvido que se Bolsonaro ele realmente pudesse escolher. Se fosse uma decisão assim, na caneta, ele falasse, não, só vou dar uma canetada. Eu acho que ia ser alguém realmente da base bolsonarista. Ele ia, sei lá, pegar. Não ia botar o filho dele, né? Eduardo Bolsonaro, que ia ser um absurdo, a mídia quer ir matando. Mas sei lá, Luiz Felipe de Alves Bragança. Bota esse cara aqui, fala bonito, é educado, sabe conversar aí com vários setores. Fica aí como presidente da Câmara. E aí, vejam só. Notícia aqui, eu quero acreditar no Paulo Guedes. Guedes aposta nas privatizações com Lira. Paulo Guedes tem dito a interlocutores que confia que Arthur Lira, na presença da Câmara, privatizações importantes como a dos Correios e Eletrobras finalmente vão sair das gavetas. Guedes acredita dar os créditos à Maia a paralisação do processo das grandes privatizações. E a gente sabe que realmente, né, Rodriguinho Maia tem um papel chave em travar as reformas e o avanço econômico brasileiro. E para você ver como é a pressão, né? Olha aí, PSL tá perseguindo os nossos deputados bolsonaristas. Daniel Silveira diz, ó, e mais uma vez, vamos ao Conselho de Ética, dessa vez por não fecharmos com o bloco que se aliou à Caterva. Não romperemos com nossos valores e com nosso compromisso com o Brasil. Aí tem lá, ó, o Bozella tá representando no Conselho de Ética o Daniel Silveira, também o Coronel Tadeu, Cristo Nieto, Carol de Tone, Carlos Jodi, Carla Zambelli, Bibo Nunes e um monte de gente. Eu acho que aqui em cima deve ter a Bia Kicis, aqui já é número 4. Se é por ordem alfabética, deve ter colocado os 32. Aqueles 32 deputados. Não estamos nesse meio. A gente não vai se corromper. Política é suja, meus amigos. Política é um jogo muito complicado. E pra você ver como é complicado e a sinuca de bico que Bolsonaro tá, olha pra isso daqui. O cenário no Senado parece que tá bem decidido. Tá parecendo que o nosso futuro presidente vai ser o Rodrigo Pacheco. É um cara complicado. Sabe aquela lei de vender terra para estrangeiro? Então, tem dedinho do Rodrigo Pacheco também. Essa matéria aqui fala o seguinte, ó. Partido de Flávio Bolsonaro declara apoio a candidato de Alcolumbre na disputa do comando do Senado. O DEM já conseguiu apoio formal do PSD, do PROS, agora do Republicanos. Tá aumentando o apoio. É um número grande. Tá difícil não levar, sabe? Se o PSDB aí colar junto, cara, a tendência é levar. Ainda tem os votos de Alcolumbre, né? Que Alcolumbre ainda tem uma certa forcinha, tem umas coisas para umas dívidas para cobrar. Aí você vê, ó. Este é o terceiro partido a manifestar voto a Pacheco esta semana, seguindo o movimento do PSD e PROS. Juntas, as legendas somam 17 senadores. Os anúncios ocorrem antes mesmo da definição da candidatura do MDB, principal adversário de Pacheco, que só deve escolher o nome que vai pleitear o posto na próxima semana. Calma lá. Aí você vê, ó. Em meu anúncio, Republicanos, Eduardo Braga, sabe, tá meio chateado. Ele ia se reunir com os petistas para tentar barrar isso daí, ó. Conforme mostrou o Globo, os MDBistas ficaram incomodados com a influência do plano da disputa do Senado. O negócio é complicado. Presidente do Senado, MDB tenta evitar apoio do PT a Rodrigo Pacheco. Aí fala lá, conseguiram se encontrar antes da segunda-feira e aí o PT esperou.
Mas vejam só, com a mudança, a expectativa era de que a sigla já anunciasse apoio a Rodrigo Pacheco, o que acabou não ocorrendo. Seriam mais 6 votos, até ligado era do PT. Olha que problema. Só que essa pausa do PT não é porque eles são bonzinhos nem nada. É porque o PT está tentando valorizar o passe. São 6 votos. Fala muita coisa. Só são 41 no Senado para vencer. 41 votos vence. E você vê, ó. Apesar do MDB ter outros pré-candidatos, Braga é o único nome com quem a bancada do PT tem previsão de se reunir. A maioria dos petistas tem resistência a Simone Tebet, porque é lavajatista, tem ligações aí com o Moro, muda Senado, e os outros dois, o Gomes e o Bezerra, cara, os dois são ligados, tem um carimbo do Planalto. Não vai. Vocês vão entender o drama quem tá chegando lá. Olha aqui. A maga do MDB com o Alcolumbre. Senadores do partido dizem que o Alcolumbre havia feito um compromisso. Caso o Supremo não abrisse caminho para a sua eleição, ele chamaria o MDB para definir o candidato à sucessão. E Alcolumbre não fez isso. Foi por isso, segundo os parlamentares, que a legenda no gesto de apoio assinou a PEC que mudava a Constituição, permitindo a recondução dele daí. A mágoa do MDB com Alcolumbre ganhou volume no momento em que a candidatura do Pacheco ganha apoio do PSD, segundo a maior bancada. E agora, olha só. Olha como tá ficando tenso para o Planalto. A arma que o MDB diz ter contra o apoio do Planalto ao candidato de Alcolumbre. No mínimo atrasados na corrida, porque até agora o MDB não decidiu que é um candidato, botam no papel suposto poder que pode ser utilizado contra o governo no caso de serem preteridos nas negociações, serem deixados para trás, se o governo não quiser apoiar o MDB. O título do desenho, que literalmente fazem no papel quando são questionados sobre o assunto, é CPI 27 senadores. E o que é que significa isso? Significa que o MDB tem 15 senadores. Tem 13, mas vai ganhar mais 2. Tem 15 senadores. É a maior bancada. Para você começar uma CPI, você precisa de 27 senadores. E eles falam que a lista já emenda com 6 do PT, 2 da Rede, 3 do PDT e 1 do PSB. A esquerda. E aí agora, pessoal? O que é que o governo faz? Por quê? Ele tá vendo o DEM rachado, apoiando lá na Câmara. Tá lá o Elmar Nascimento viajando com Lira. Uma possibilidade de tentar trazer o DEM mais para perto. Em troca, vai ajudar que tenham obras na minha Bahia para melhorar a imagem do ACM Neto. O ACM Neto vê se consegue ir lá se continuar como governador. Derrotar o PT. A gente derrota o PT na Bahia, já é uma melhora absurda. Você compara a gestão petista com a gestão da família Magalhães, cara, é menos pior. O PT destruiu a Bahia. Ou Bolsonaro corta o apoio com esse pessoal, apoia o MDB, vai se queimar possivelmente com o Pacheco, que vai vencer. Tudo indica aí que o Pacheco vai vencer. O azarão vencendo no MDB, porque tá demorando para se mostrar. No momento de hoje é o azarão. E aí, aposta numa candidatura que talvez não vença. Talvez é no Braga. O Braga poderia ser um nome até melhor que o Pacheco. Evita talvez uma conversa de CPI. Ou vai no outro lado e compra a CPI. Olha que sinuca de bico, né? Tá com a mão do presidente aí, viu? Cara, complicado, viu? Posso do ofício. Aí agora, né? E tem gente que vai reclamar do governo no final dos dias, né? Ai, como é que Bolsonaro... Qualquer nome que Bolsonaro apoia no Senado, o pessoal vai reclamar. Eu tenho essa mais pura certeza. Ah, é porque o governo não se organizou. Porque o governo não articulou. Teve mais de ano para se planejar, para lançar um candidato. Como se fosse assim, né? Lançar um candidato. Não, lançar um candidato aqui... Complicado. A vida do nosso presidente não tá fácil. E olha só. O sucessor de Alcolumbre deve ser escolhido em sessão semipresidencial. A priori, ia ser assim, semipresidencial, eles iam colocar uns totens para quem não quiser entrar para votar, do próprio carro coloca lá o papelzinho e tudo, mas teve uma atualização, trouxe uma matéria na íntegra só para mostrar o passo a passo. Atualizaram falando o seguinte, que o Senado informou que a eleição para a mesa será presencial e com votação por meio de cédulas em papel inseridas em envelope. Acabou e Zé Fini. Mas o Maia, na Câmara, ele quer fazer eletrônica, remota. Esse Maia não é brincadeira, né? Esse Rodrigo Maia não é brincadeira. Tem umas coisinhas aqui que... Aqui não dá pra falar isso aqui, também não dá tempo. Ó. A vitória de Pacheco será muito mais uma vitória de Alcolumbre. Os caras estão falando, cara, o Pacheco é como se fosse assim, sabe? O poste do Alcolumbre.
O Pacheco é o poste do Alcolumbre. O que o governo faz? Entra agora, tenta ganhar uma força, tenta capitalizar, conseguir assim, né, que ele se comprometa com algumas coisas, ou apoia o MDB e depois falar, pô, cara, tu não me apoiou, velho, tu quer cobrar o que de mim agora? Mas aí, vai ser o poste do Alcolumbre. Isso aqui depois a gente fala, não cabe hoje, não vai ficar muito longo. Agora tem uma coisa só aqui pra terminar com vocês. Esse daqui é o último assunto de hoje. Soltei o último artigo que eu soltei pra Gazeta. Mês passado eu não soltei nenhum artigo, porque eu tava só lá fazendo a retrospectiva 2020. Ficou gigante, né? Mais de 5 horas de conteúdo, de vídeo, mais de 1.200 notícias. E soltei um artigo que é 2021, o Império Contra-Atacou. É meio que um desdobramento do que a gente falou no vídeo de ontem, com algumas outras informações em forma de texto. Se você quiser copiar, mandar para alguém, meus artigos estão saindo na Gazeta Brasil. Também coloquei lá no canal do Telegram para quem quiser ter acesso. E por hora é isso, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? As coisas estão meio complicadas, mas foi como... Acho que eu falei isso no Telegram. Acho que eu não falei isso em vídeo. Que eu falei o seguinte. O Rodrigo Constantino, ele tinha postado o seguinte, que a arte da guerra falava que você... Tem que encurralar o seu inimigo e dar uma saída, mas uma saída que você já está programando. Que aí você vai controlar os danos, como diz o Ciro Gomes. O que o pessoal fez foi o seguinte, tiraram todas as saídas. E quando você tira todas as saídas, às vezes as pessoas começam a improvisar. E às vezes no improviso aparece alguma coisa interessante, como vocês já estão vendo. Uma modificação do mercado privado, de internet, TI, novas soluções, novas redes, novos setores, novos serviços de hospedagem. Uma movimentação interna, o próprio comportamento das pessoas nas redes vem mudando. Não sei, olha como a esquerda também, a esquerda mais antiga. Olha, os russos não gostaram. O México também não gostou. O Brasil, com certeza, ninguém gostou. E lá em cima, gente, é metade do povo com dinheiro. Não é o brasileiro pé rapado, é metade do povo com dinheiro, podendo ter coisas para se defender, que vai estar fazendo oposição. Então calma, meu amigo, calma, esse jogo tá muito longe de acabar, sem derrotismo. E com isso eu fico por aqui. Agradecer a vocês, a quase todos vocês que estão se tornando membros. Eu acho que hoje chegamos a 400 mil, tava faltando 51 inscritos quando comecei esse vídeo. Eu acho que até o final do dia chegaremos a 400 mil. Obrigado você que curte, compartilha. Tá aí todas as minhas redes. E essa semana teremos pelo menos 2 entrevistas no nosso Talking Show. Então... aguarde, tamo juntos e valeu, galera. Fui!